Aquela cena foi de partir o coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do asfalto e do silêncio. Meu nome é Alcides, 53 anos de vida. 22 deles na estrada, 6 meses desde que enterrei minha esposa. A cabine do meu Scania azul cheirava a café velho e diesel, mas principalmente cheirava a ausência. Aquele tipo de cheiro que não sai com desodorante de cabine nem com janela aberta. É o cheiro da solidão que gruda na alma e faz morada nos ossos. Eu dirigia a BR-153, feito quem foge de si mesmo. O asfalto esticado entre Goiás e Tocantins era minha única companhia, e eu preferia assim. Gente demais fazia perguntas. Olhava nos meus olhos procurando vida onde só tinha cansaço. A estrada não perguntava nada, só recebia meu caminhão azul e me deixava seguir. Era fim de tarde. Aquele horário em que o sol desce pesado e laranja, tingindo o cerrado de dourado e fazendo a poeira da estrada brilhar como se tivesse vida própria. O calor ainda grudava na pele, mesmo com o vento entrando pela janela entreaberta. Cigarras cantavam naquele ritmo insistente que só quem conhece o interior brasileiro reconhece de olhos fechados. Eu tinha saído de Anápolis de manhã cedo, carregado de soja com destino a Araguaína. Carga pesada, estrada conhecida, nada de especial. Mais um dia igual aos outros 364 que vieram depois que Marta se foi. Marta. Só de pensar no nome dela, minha garganta fechava. 6 meses. Parecia 6 anos. Parecia 6 horas. O tempo tinha perdido o sentido quando ela fechou os olhos pela última vez naquela cama de hospital em Goiânia. Câncer nos ossos. Coisa rápida demais para a gente se despedir direito. Coisa cruel demais para um homem aguentar de pé. Depois do enterro, vendi a casa. Vendi os móveis. Vendi tudo que tinha cheiro dela, porque eu não aguentava acordar e lembrar que ela não estava mais ali. Fiquei só com o caminhão. E a estrada virou minha casa, minha fuga, meu castigo também. Eu acelerava na madrugada, cruzava cidades dormindo, parava só para abastecer e seguia. Quanto menos tempo parado, menos tempo para pensar. Menos tempo para sentir o buraco que ela deixou no meu peito. Mas naquele fim de tarde, alguma coisa estava diferente. Eu não saberia explicar o que era. Só sei que quando passei pelo trevo de Porangatu, senti um aperto no peito, daqueles que não têm explicação médica, daqueles que a gente sente quando algo vai acontecer e o corpo sabe antes da cabeça. O sol já estava quase sumindo no horizonte quando resolvi parar. Não por cansaço, não por fome. Só parei porque precisava parar. Como se a estrada tivesse me puxado para aquele acostamento específico, naquele quilômetro exato, naquela hora precisa. Encostei o Scania azul no acostamento largo, perto de uma entrada de fazenda abandonada. O lugar era meio escondido, com o mato alto dos dois lados e um silêncio pesado que não combinava com o fim de tarde no cerrado. Geralmente tem passarinho, tem cigarra, tem barulho de gado ao longe. Mas ali tinha só silêncio. Um silêncio que pesava. Desliguei o motor e o silêncio ficou ainda mais denso. Só o tic-tac do motor esfriando e o vento fraco balançando as folhas secas no chão. Desci da cabine. Minhas botas pisaram na terra vermelha, levantando uma nuvem fina de poeira. O cheiro de mato quente misturado com terra seca entrou forte nas minhas narinas. Fui até a parte de trás do caminhão buscar o fogareiro para fazer um café. Eu sempre parava naquele horário para tomar um café e comer alguma coisa antes de pegar a noite de estrada. Era ritual, era sobrevivência também, mas quando voltei para a cabine com o fogareiro na mão, ouvi um som baixo, abafado, vindo do mato. Parei. Fiquei imóvel. O fogareiro pesava na minha mão, mas eu não me mexia. Escutei de novo. Era um arrastar.
Um som úmido, pesado, como se algo grande estivesse se movendo devagar pelo meio da vegetação densa. Pensei em gado, pensei em capivara, pensei em porco do mato, mas aquilo não era som de bicho com pata, era som de corpo arrastando, de coisa pesada deslizando pela terra molhada. E então veio outro som, um gemido, fraco, quase inaudível, mas humano, um som fino, desesperado, como alguém tentando gritar com a última força que ainda restava no corpo, um pedido de socorro que mal conseguia sair da garganta. Meu corpo inteiro gelou. Larguei o fogareiro na cabine e peguei a lanterna que ficava sempre no painel. Minha mão tremia. Não era medo. Não ainda. Era aquela sensação de que o que eu ia ver do outro lado do mato ia mudar alguma coisa em mim para sempre. "Alguém aí?" gritei, e minha própria voz soou estranha naquele silêncio. Nada. Só o vento. E aquele som de arrastar que tinha parado. Caminhei até a beira do acostamento. O mato estava alto, fechado, com aquele capim seco do cerrado misturado com arbustos retorcidos. Tinha uma descida íngreme, um barranco de uns 3 metros até o fundo, onde a vegetação ficava mais densa. Foi quando ouvi de novo o gemido, mais fraco agora, como se quem estivesse lá embaixo estivesse perdendo a força, perdendo a esperança. "Vou descer, aguenta aí!" gritei, sem nem saber se alguém conseguia me ouvir. Desci o barranco, segurando nos galhos, escorregando na terra solta. A lanterna balançava na minha mão, jogando sombras distorcidas nas árvores. O cheiro mudou. Não era mais só mato seco. Era barro molhado, terra revirada e algo mais, algo orgânico, algo vivo. Meus pés afundaram na lama no fundo do barranco. A luz da lanterna cortou a escuridão crescente e revelou o caminho. Galhos quebrados, folhas pisadas, uma trilha de arrasto clara como estrada. E marcas no chão. Marcas que fizeram meu sangue gelar. Escamas, marcas de escamas arrastando na lama. E foi aí que eu vi. Continua no capítulo 2. Quer que eu continue com o próximo capítulo? Vou desenvolver o momento do encontro com a jovem e a sucuri com todos os detalhes sensoriais e emocionais. Tentar novamente de continue a estrada que devora e redime. Capítulo 2. O encontro com a morte. A luz da lanterna tremeu na minha mão. Não era medo, ainda não. Era aquele instante suspenso onde o cérebro ainda tenta processar o que os olhos estão vendo. Aquele segundo antes do terror entrar. As marcas no chão eram claras, largas. O rastro sinuoso de algo que se movia, arrastando o corpo inteiro pela lama. Escamas haviam deixado impressões na terra molhada, desenhos que pareciam ondas congeladas no tempo, e aquele rastro seguia em frente, sumindo entre os arbustos mais densos. Eu devia ter voltado, subido no caminhão, ligado para o resgate, mas aí ouvi de novo o gemido, tão baixo que quase se confundia com o vento, mas era humano, era real. Era alguém pedindo por vida com o último fio de voz que ainda tinha. Meus pés se moveram sozinhos. Segui o rastro, a lanterna iluminando cada marca, cada galho quebrado. O mato ficava mais fechado a cada passo. Cipós pendiam das árvores como cordas, folhas grandes roçavam no meu rosto suado. O calor era úmido agora, pesado, como se o ar tivesse virado água. E então o cheiro me atingiu. Barro molhado, terra revirada e algo mais, um cheiro de animal, de coisa viva e antiga, um cheiro que existe desde antes do homem pisar nessa terra. A lanterna iluminou algo à frente, um movimento, lento, ondulante, silencioso como água correndo. Meu corpo inteiro travou. 5 metros à minha frente, enrolada num semicírculo perfeito, estava a maior sucuri que eu já tinha visto na vida. O corpo dela devia ter uns 6, 7 metros de comprimento, grossa como tronco de árvore. A pele com aquele padrão de manchas escuras sobre o verde acinzentado refletia a luz da lanterna em pequenos brilhos úmidos.
e ela estava erguendo a cabeça, devagar, calculada. Os músculos do corpo se contraindo em ondas suaves, enquanto o pescoço subia, analisando algo no chão à sua frente. Foi quando eu vi o que ela estava olhando. Meu coração parou. Ali, caída no barro a menos de 1 metro da cobra, estava uma jovem. Ela estava de bruços, o rosto virado de lado, afundado na lama, os cabelos escuros grudados na pele pálida, misturados com folhas e terra. Os braços... Meu Deus, os braços estavam amarrados para trás com corda. Corda grossa, apertada, deixando as mãos roxas e inchadas. As roupas dela estavam rasgadas. Uma blusa que já tinha sido branca agora era só trapos sujos de barro e sangue seco. A calça jeans estava rasgada nas pernas, revelando arranhões profundos e hematomas que já estavam ficando roxos. Mas o que me fez engasgar foi o rosto. Mesmo coberto de lama, mesmo imóvel, tinha algo ali. Uma juventude que não devia estar naquele lugar. 20 anos, talvez menos. Os lábios rachados, entreabertos, com um fio de saliva misturado com terra escorrendo pelo canto da boca. E ela não se mexia. A Sukuri ergueu a cabeça mais um pouco. Os olhos pequenos e pretos fixos na perna da moça. A língua bifurcada saiu e entrou, testando o ar, sentindo o calor do corpo caído ali. Eu conhecia aquilo. Todo mundo que vive no interior conhece. Sukuri não tem veneno. Ela mata por constrição. Enrola no corpo da presa e aperta. Aperta até os ossos quebrarem, até o coração parar. E depois engole inteiro, leva horas, às vezes dias, e aquela ali estava se preparando para começar. A cabeça da cobra se aproximou, centímetro por centímetro. O corpo massivo começou a se desenrolar, preparando-se para envolver a presa. Foi quando a jovem se mexeu, um espasmo, fraco, involuntário. A perna dela se contraiu levemente, os dedos dos pés se curvaram, e ela soltou um gemido tão baixo que quase não era som. Era mais uma vibração. Um último reflexo de um corpo que estava desistindo. E aquilo me explodiu por dentro. Não foi pensamento, foi instinto, foi memória. Eu vi Marta. Vi minha esposa naquela cama de hospital, o corpo dela se contraindo nos últimos espasmos, enquanto o câncer devorava o que ainda restava. Vi minha mão segurando a mão dela, impotente, vendo a vida escorrer e não poder fazer nada. Nada. E ali estava de novo. Uma vida escorrendo, uma morte chegando. Mas dessa vez eu podia fazer algo. Não! Gritei, e minha voz ecoou no mato como um trovão. Corri de volta pelo caminho que tinha vindo. Escorreguei na lama, me segurei nos galhos, rasguei a camisa nos espinhos. Subi o barranco como se tivesse 20 anos de novo, os pulmões queimando, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Cheguei no caminhão e peguei a barra de ferro que ficava atrás do banco. Peguei também o facão e, sem pensar, sem respirar, desci de volta para o inferno. Quando cheguei, a Sukuri tinha avançado. O corpo dela estava mais perto da moça agora, a cabeça roçando na sola do tênis velho e sujo que ela usava. A cobra estava começando a explorar, calculando por onde começar a envolver. Eu vi as manchas no chão então, marcas que não tinha visto antes, pegadas humanas, recentes, marca de bota, e ao lado a terra revirada, uma depressão rasa no chão, como uma cova, não funda, mas o suficiente. Alguém tinha começado a cavar e tinha desistido, deixou a cobra fazer o trabalho. Algo dentro de mim se rompeu. Eu ergui a barra de ferro acima da cabeça e bati no chão com toda a força que tinha. O som ecoou como um sino metálico. Bati de novo. E de novo. No chão, nas pedras, nos troncos. Sai! Sai daqui! Gritei feito louco, a voz rasgada, as veias do pescoço saltadas. A Sukuri parou. A cabeça se ergueu de novo, mas dessa vez virou para mim. Os olhos pequenos e sem expressão me fixaram. A língua testou o ar, sentindo minha presença, medindo se eu era ameaça ou comida.
O corpo dela começou a se contrair. Não para atacar, para se defender. As sucuris não são agressivas com humanos, elas evitam, mas quando acuadas, bati a barra de ferro no tronco mais próximo. O som reverberou como um gongo. Dei um passo à frente. Mais um. A lanterna no chão iluminando tudo com aquela luz amarela e fantasmagórica. Sai! A cobra se enrolou mais, o corpo formando espirais tensas. Ela estava decidindo: atacar ou recuar, comer ou fugir. Foi quando o motor do caminhão fez um barulho. Eu tinha deixado ele ligado, no automático. E com o calor do fim de tarde, o ventilador tinha entrado. O som do motor reverberou no silêncio, vibrando através do chão, das árvores, do ar. E a sucuri sentiu. Vibração é tudo para a cobra. Elas sentem pelo corpo inteiro. E aquela vibração era grande, era ameaça. O corpo dela se desenrolou num movimento fluido. A cabeça virou. E num deslizar silencioso e assustador, ela recuou. O corpo massivo, serpenteando pela lama, sumindo entre as folhas e arbustos como um rio que seca. Em 5 segundos tinha desaparecido completamente. O mato ficou em silêncio de novo. Só eu, a moça e a morte esperando para ver quem ia vencer. Larguei a barra de ferro e corri até ela. Continua no capítulo 3. Quer que eu continue? No próximo capítulo vou desenvolver o momento em que Alcides pega a jovem, a corrida até o hospital e as primeiras revelações sobre o que aconteceu com ela. Tentar novamente de continuea, estrada que devora e redime. Capítulo 3. O peso de uma vida. Me ajoelhei na lama ao lado dela. Minhas mãos tremiam tanto que tive que respirar fundo antes de tocar nela. Não era medo da cobra voltar. Era medo do que eu ia encontrar. Medo de estar tarde demais. Virei ela de lado com cuidado. O rosto apareceu por completo sob a luz da lanterna. Deus do céu! Ela era mais nova do que eu tinha pensado. 18, 17 anos, talvez. O rosto inchado de um lado. Um corte acima da sobrancelha já meio fechado, mas ainda vermelho. Os lábios rachados, roxos de frio e desidratação. Moça, me escuta! Falei baixo, encostando os dedos no pescoço dela, procurando a pulsação. Estava lá. Fraca, irregular, mas estava. Graças a Deus, saí da minha boca antes que eu percebesse. Fazia anos que eu não falava com Deus, desde o hospital, desde Marta. Mas ali naquele momento as palavras saíram sozinhas. Peguei o facão e cortei as cordas que prendiam os pulsos dela. A corda estava tão apertada que tinha afundado na carne. Quando soltei, os braços dela caíram moles, sem vida. As mãos estavam roxas, inchadas, os dedos retorcidos numa posição que não era natural. Quanto tempo ela estava amarrada assim? Horas, um dia inteiro. Passei os braços por baixo do corpo dela e levantei. Meu Deus, que leveza! Era como carregar uma criança. Ela não devia pesar mais de 45 quilos. Os ossos apareciam por baixo da pele. Não era só desnutrição recente, era fome antiga, abandono antigo. A cabeça dela pendeu para trás, o pescoço frouxo, e por um segundo meu coração disparou, achando que tinha perdido ela. Mas aí senti a respiração fraca no meu braço, curtinha, superficial, como de quem está muito longe, mas ainda não foi embora de tudo. Comecei a subir o barranco com ela no colo. Cada passo era uma luta. O barro escorregava sob minhas botas. Os galhos rasgavam minha camisa, arranhavam meus braços. Mas eu não sentia nada, só sentia o peso dela. Aquele peso que não era de quilos, mas de responsabilidade, de escolha, de vida. Quando cheguei no acostamento, minhas pernas tremiam. Suor escorria pelo meu rosto, misturado com barro. Fui direto para o caminhão e abri a porta do carona. Coloquei ela no banco com todo o cuidado que consegui, ajeitando a cabeça dela contra o encosto. Foi aí que vi as marcas. No pescoço dela tinha hematomas. Formato de dedos. Alguém tinha tentado estrangular ela.
e nos braços, acima dos pulsos roxos, tinha marcas de queimadura. Pequenas, circulares, cigarro. Minha mandíbula travou, os dentes rangeram. Uma raiva antiga e conhecida subiu pela minha garganta. Eu conhecia essa maldade, conhecia esse tipo de gente, o tipo que machuca quem não pode se defender, o tipo que usa a força não para proteger, mas para destruir. Peguei uma garrafa de água que tinha na cabine e molhei um pano. Limpei o rosto dela com cuidado, tirando a lama, a terra, o sangue seco. A pele por baixo era pálida, quase transparente. Veias azuis apareciam nas têmporas, no pescoço fino. Aguenta aí, moça. Vou te tirar daqui. Prometo. Fechei a porta, corri para o outro lado e subi na cabine. Liguei o motor e o Scania azul roncou forte, as luzes iluminando a estrada vazia à frente. Olhei para o GPS. Hospital mais próximo. Porangatu. 38 quilômetros. Pisei fundo. O caminhão ganhou velocidade, o motor gemendo com o peso da carga, mas eu não aliviava o pé. A estrada passava borrada nas janelas. Curvas fechadas, quebra-molas, nada importava. Eu dirigia como se estivesse carregando minha própria família. E talvez, de alguma forma estranha, estivesse. Você vai ficar bem, falei em voz alta, mais para mim do que para ela. Vai ficar bem, eu prometo. A cada buraco que o caminhão passava, ela gemia, baixinho. Um som que vinha lá de dentro, onde a dor mora e não precisa de consciência para existir. Cada gemido era uma facada no meu peito. Eu olhava para ela de 2 em 2 segundos. Checava se ainda respirava, se ainda estava ali. Foi no quilômetro 23 que ela se mexeu. Os dedos da mão contraíram. A cabeça virou levemente para o lado e os lábios se mexeram, formando palavras que mal tinham som. Ele disse... Tirei o pé do acelerador instintivamente. Meu corpo inteiro se inclinou para ouvir melhor. Moça, você está me ouvindo? Que ninguém ia achar. A voz dela era um fio, um sussurro rouco, como se tivesse gritado tanto que as cordas vocais tinham desistido. Mas tinha algo ali. Não era delírio, era memória, era verdade saindo de dentro dela. Quem disse isso? Quem fez isso com você? Os olhos dela se abriram por uma fresta. Não focavam em nada. Olhavam para o teto da cabine como quem olha para o vazio. Ele disse que a sucuri ia fazer. O trabalho dele. Minha mão apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quem, moça? Me diz quem? Mas os olhos dela se fecharam de novo. A cabeça pendeu. E ela voltou para onde estava. Longe. Protegida na inconsciência, mas tinha sido suficiente. Alguém tinha feito aquilo com ela, de propósito. Tinha amarrado, batido, arrastado até aquele lugar e largado para a cobra fazer o resto. Não foi acidente, não foi descuido, foi tentativa de assassinato. E quem quer que seja tinha calculado tudo. O lugar isolado, o horário, a cobra que vive naquela região. Tinha até começado a cavar uma cova, mas deve ter visto a sucuri e pensado, por que me dar ao trabalho? A natureza faz por mim e ninguém nunca vai saber. Só que alguém soube, eu soube. A estrada tinha me colocado ali naquela hora exata, naquele quilômetro exato, no momento exato entre a vida e a morte dessa moça. Acelerei mais. As luzes de Porangatu começaram a aparecer no horizonte. Casas espalhadas, postos de gasolina e finalmente a placa verde e branca, Hospital Municipal, 2 Cicalêmetro. Entrei na cidade com o caminhão rangendo, buzinando, acendendo os faróis altos. Gente na calçada virava para olhar, cachorros latiam, mas eu não parava, não diminuía. Quando cheguei no hospital, subi no meio-fio com o caminhão e parei na frente da entrada de emergência. Desci num pulo, abri a porta do carona e peguei a moça no colo de novo. Socorro! Preciso de ajuda aqui! 2 enfermeiras apareceram na porta. Uma delas era mais velha, cabelos grisalhos presos num coque, cara de quem já tinha visto de tudo na vida. Quando viu a moça nos meus braços, o rosto dela mudou.
Meu Deus, o que aconteceu? Encontrei ela no mato, na BR. Ela tinha uma cobra. Ela estava amarrada. As palavras saíam atropeladas, sem ordem, sem sentido. Mas a enfermeira entendeu o suficiente. Maca aqui, agora! Ela gritou para dentro do hospital. 2 enfermeiros vieram correndo com uma maca. Coloquei a moça ali com tanto cuidado que parecia que ia quebrar se eu apertasse demais. Eles começaram a empurrar a maca para dentro, rápido, checando sinais vitais, falando em códigos que eu não entendia. Senhor, o senhor pode vir comigo? A enfermeira mais velha me guiou pelo braço. Preciso que o senhor explique tudo o que viu. E vamos ter que chamar a polícia. Eu só conseguia olhar para a porta por onde tinham levado a moça. As portas duplas balançando, o som dos passos rápidos sumindo pelo corredor. Ela vai ficar bem? Perguntei, e minha voz saiu embargada. A enfermeira me olhou. Tinha algo nos olhos dela, algo entre pena e respeito. O senhor chegou a tempo, foi isso que importa. Mas eu não tinha certeza se tinha sido eu, ou se tinha sido outra coisa, algo maior, algo que decide quem vive e quem morre nas estradas esquecidas do Brasil. Continua no capítulo 4. Lei, quer que eu continue? No próximo capítulo vou desenvolver o depoimento de Alcides para a polícia, as revelações sobre quem fez aquilo e o momento em que a moça acorda e pede por ele. Tentar novamente continue a estrada que devora e redime. Capítulo 4. Verdades que ardem. A sala de espera cheirava a desinfetante e café velho. Eu estava sentado numa cadeira de plástico duro, as mãos ainda sujas de barro seco, a camisa rasgada nos ombros, tinha barro nas botas, barro nas calças, barro embaixo das unhas, como se eu tivesse carregado um pedaço daquele mato comigo. A enfermeira tinha me dado um copo de café. Estava frio agora, intocado nas minhas mãos. Eu só olhava para a porta do corredor, esperando notícias. Qualquer notícia. 20 minutos depois de chegar, a polícia apareceu. 2 policiais. Um mais velho, barriga saliente, bigode grisalho, ar cansado de quem faz esse trabalho há tempo demais. O outro era jovem, não devia ter mais de 25 anos. Olhos atentos, caderneta na mão. O senhor é quem trouxe a moça? O mais velho perguntou, a voz rouca de cigarro. Sou Alcides, caminhoneiro. Sargento Brito. Ele se apresentou e apontou para o mais jovem. Esse é o soldado Mendes. Preciso que o senhor me conte tudo, do começo. Respirei fundo e comecei. Contei sobre a parada. O silêncio estranho, o som no mato, a descida do barranco, as marcas de escamas, a sucuri, a moça amarrada, as pegadas, a cova rasa, cada detalhe saindo da minha boca como se estivesse vivendo tudo de novo. O soldado Mendes anotava tudo rapidinho, a caneta correndo no papel, mas o sargento Brito só me olhava, estudava meu rosto, procurando mentira, procurando falha. O senhor viu alguém por perto? Ele perguntou quando terminei. Ninguém, só as pegadas. E a marca da pá. Que tipo de pegada? Bota, grande, número 43, 44. Pisada pesada, homem adulto. Brito trocou um olhar com Mendes. Tinha algo ali. Eles sabiam alguma coisa. A moça falou alguma coisa no caminho? Brito continuou. Falou. Disse que ele falou que ninguém ia achar. E que a sucuri ia fazer o trabalho dele. O maxilar de Brito se contraiu. Ele respirou fundo pelo nariz e olhou para o chão por uns segundos. Quando ergueu a cabeça de novo, tinha raiva nos olhos. Filho da puta, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Sargento? O jovem Mendes olhou para ele confuso. É ele, tem que ser ele. Brito passou a mão pelo rosto cansado. Senhor Alcides, o senhor sabe onde foi exatamente que encontrou a moça? Consegue me levar lá? Consigo. Quilômetro 123 da BR-153, sentido sul. Entrada de fazenda abandonada no lado direito. Fazenda abandonada. Brito repetiu.
e algo se acendeu no olhar dele. A Fazenda dos Cardoso. Foi lá? Não sei o nome, mas tinha uma placa velha caída. Dava para ver parte do nome, Doso. É lá. Brito olhou para o Mendes. Chama o IML, chama a perícia e chama reforço, vamos precisar. Sargento, o senhor acha que é o padrasto dela? Mendes perguntou baixinho. Padrasto. A palavra ficou suspensa no ar. Que padrasto? Perguntei me levantando da cadeira. Brito me olhou, decidindo o quanto contar, o quanto eu tinha direito de saber. A moça se chama Juliana. Juliana Cardoso, 19 anos. Foi registrado um boletim de ocorrência ontem à noite pela avó dela dizendo que ela tinha desaparecido. A avó mora aqui em Porangatu. Disse que a Juliana tinha saído de casa de manhã para levar almoço para o padrasto que trabalha numa fazenda fora da cidade. E não voltou mais. Meu estômago revirou. E vocês não foram atrás? Foram, Brito disse, a mandíbula tensa. Foram na fazenda, falaram com o padrasto, Edgar Cardoso. Ele disse que a Juliana não apareceu lá, que ele não viu ela o dia inteiro, que ela provavelmente fugiu com algum namorado. Diz que a menina era problemática, que inventava histórias. Histórias? Repeti, a raiva crescendo na minha voz. O Edgar disse que a Juliana vivia inventando que ele batia nela, que abusava dela. Apresentou até um laudo psiquiátrico dizendo que ela tinha tendências à fantasia e mentira compulsiva. Laudo psiquiátrico falso, eu disse. Não era pergunta, provavelmente, mas legal. Assinado por um médico de outra cidade. O Edgar tem dinheiro, tem influência, a família Cardoso é dona de metade das terras aqui em volta. Fechei os olhos, respirei fundo, tentei controlar a raiva que queimava no meu peito. Então vocês acreditaram nele. Não acreditei, Brito disse firme, olhando direto nos meus olhos. Nunca acreditei, mas não tinha prova, não tinha corpo, não tinha testemunha, não tinha nada. Só a palavra da avó contra a palavra dele. E numa cidade pequena assim, palavra de gente com dinheiro pesa mais. Até agora, o soldado Mendes completou baixinho. Até agora, Brito confirmou, porque agora a gente tem a moça, viva, e com as marcas no corpo que vão contar a verdade que ela não conseguia contar antes. Foi quando a porta do corredor se abriu. Um médico saiu. Jovem, jaleco branco, máscara pendurada no pescoço, cara de cansado, mas aliviado. Familiares da Juliana Cardoso? Eu trouxe ela. Levantei rápido. Como ela tá? O médico olhou para o sargento Brito, depois para mim. Ela está estável. Desidratada, desnutrida, com hipotermia leve e múltiplas contusões. Tem 3 costelas fissuradas, sinais de estrangulamento recente, queimaduras de cigarro nos braços e... Ele parou, a voz ficando mais baixa. E sinais de trauma físico recorrente. Antigo. Essa não foi a primeira vez que bateram nela. Minhas mãos se fecharam em punhos. Mas ela vai ficar bem? Minha voz saiu rouca. Vai, graças a quem trouxe ela a tempo. Mais 1 hora e a gente estaria falando de dano cerebral por hipotermia. Mais 2 horas e... Ele não terminou. Não precisava. Posso ver ela? Ela está sedada agora, precisa descansar. Mas o médico hesitou. Quando ela estava sendo medicada, antes da sedação, ela ficou repetindo uma coisa. Ela perguntava pelo moço do caminhão azul. Perguntava se você ainda estava aqui. Algo se apertou no meu peito. Eu tô aqui. Pode dizer para ela que eu tô aqui. O médico assentiu e voltou para o corredor. A porta se fechou atrás dele, deixando aquele silêncio pesado de hospital. O tipo de silêncio onde a vida e a morte ficam num equilíbrio frágil e qualquer respiração pode pesar na balança. Senhor Alcides, Sargento Brito colocou a mão no meu ombro. O Senhor salvou a vida dessa moça, salvou ela de uma morte horrível e me deu o que eu precisava para prender aquele desgraçado. Vocês vão prender ele? Já mandei uma viatura para a fazenda, com ordem de prisão.
Brito olhou para o relógio. Daqui a pouco, Edgar Cardoso vai estar numa cela e vai ficar lá pelo resto da vida se depender de mim. Eu só conseguia pensar na moça, na Juliana, nos 19 anos de vida dela que tinham sido marcados por tanta dor, tanta crueldade. Por que ele fez isso? Perguntei, mais para mim mesmo do que para os policiais. Sempre tem um motivo, Brito disse cansado. Dinheiro, poder, controle. Às vezes só maldade mesmo. A gente vai descobrir. Mendes guardou a caderneta e olhou para o sargento. A avó? Alguém avisou a avó dela? Vou agora, Brito disse. Senhor Alcides, o senhor quer vir? Tenho certeza que a senhora Maria vai querer agradecer pessoalmente. Balancei a cabeça. Eu preciso ficar aqui, até ela acordar. Prometi que ia ficar. Não tinha prometido em voz alta, mas tinha prometido de alguma forma, no caminho, no hospital. Naquele momento em que coloquei ela na maca e vi os olhos dela se abrirem por uma fresta procurando algo, alguém, procurando saber se estava sozinha de novo. E ela não ia estar, não enquanto eu pudesse evitar. Continua no capítulo 5, quer que eu continue? No próximo capítulo vou desenvolver a prisão do padrasto, a revelação sobre a herança, o encontro de Alcides com a avó e o momento em que Juliana acorda e vê que ele ficou. Tentar novamente descer, continue a estrada que devora e redime. Capítulo 5. O passado, que volta 3 horas da manhã. Eu ainda estava na sala de espera. Tinha tentado dormir na cadeira de plástico, mas o sono não vinha. Toda vez que fechava os olhos, via aquela cena de novo. A sucuri se aproximando, a moça no barro, o corpo dela tão leve nos meus braços. E via Marta também. Sempre via Marta. A enfermeira mais velha, a mesma que tinha me recebido, trouxe um cobertor e uma xícara de café quente. O senhor devia ir descansar num hotel. A moça vai dormir até de manhã. Eu fico, respondi pegando o café. Prometi. Ela me olhou com aquele jeito que enfermeira tem. Aquele jeito que vê além da superfície. Que vê dor antiga em gente tentando curar dor nova. O senhor perdeu alguém, ela disse. Não era pergunta. Fiquei em silêncio por um tempo. O café quente queimava minhas mãos através do copinho de isopor. Minha esposa, 6 meses atrás. E agora está tentando salvar todo mundo que cruza seu caminho. As palavras dela me acertaram como um soco. Não porque eram cruéis, mas porque eram verdadeiras. Não salvei ela, falei baixo, a voz embargada. Não consegui salvar ela. Fiquei só olhando enquanto aquela doença levava tudo, cada dia um pedaço, até não sobrar nada. A enfermeira puxou uma cadeira e sentou do meu lado. E agora carrega a culpa de não ter feito o impossível. Devia ter feito mais médicos, mais tratamentos, alguma coisa. E fez o que podia? Fiz. Então fez o suficiente. Ela colocou a mão no meu ombro. A morte não é uma luta que a gente ganha. É parte da vida. Mas sabe o que o senhor fez hoje? Lutou contra a morte e venceu. Essa moça está viva por sua causa. E isso não apaga a dor de ter perdido sua esposa, mas significa alguma coisa. Limpei os olhos antes que as lágrimas caíssem. Não chorava desde o enterro. Tinha decidido que não ia mais chorar. Que chorar era fraqueza. Era desistência. Mas ali, às 3 da manhã, num hospital de cidade pequena, as lágrimas vieram. E eu deixei. A enfermeira ficou ali, em silêncio, a mão no meu ombro. Não dizendo nada, só estando presente. Às vezes é só isso que a gente precisa. Alguém que fique. Foi quando o sargento Brito apareceu na porta. O rosto dele estava sério, cansado, mas tinha algo de satisfeito ali também. Senhor Alcides, precisamos conversar. Me levantei, enxugando o rosto rapidamente. A enfermeira se levantou também e voltou para o corredor, me dando um último olhar de compreensão antes de sumir. Pegaram ele? Perguntei. Pegamos. Brito se encostou na parede, os braços cruzados. Edgar Cardoso está na delegacia. Tentou fugir quando a viatura chegou. Foi para dentro do mato, atrás da fazenda.
Os cachorros acharam ele escondido num paiol velho. Ele confessou, negou tudo no começo, disse que não sabia de nada, que a Juliana tinha fugido de casa, que era tudo invenção. Brito fez uma pausa. Até a gente mostrar as fotos das botas dele, mesmo tamanho das pegadas no local, mesma marca, com barro fresco ainda grudado. Senti uma satisfação escura subir no peito. E aí? Aí ele mudou a história. Disse que foi acidente, que ela tinha caído, que ele só tentou ajudar, mas quando a perícia trouxe a pá que acharam escondida no caminhão dele, com terra e fibras de corda, ele desmoronou. Confessou? Brito balançou a cabeça devagar. Pior, confessou e tentou justificar. Meu maxilar travou. Justificar como? Disse que a Juliana ia herdar a fazenda, que o pai dela, que morreu há 5 anos, tinha deixado tudo em nome dela quando completasse 20 anos, e que o Edgar, como padrasto e tutor legal, tinha acesso limitado. Quando ela fizesse 20 em 2 meses, ia assumir tudo e ele ia perder o controle. Então decidiu matar ela. Decidiu resolver o problema, nas palavras dele. A voz de Brito estava cheia de nojo. Passou semanas planejando, estudou o local, sabia que tinha sucuri naquela região, esperou o dia certo, chamou ela para levar almoço e quando ela chegou, ele parou, respirou fundo. Bateu nela até desmaiar, amarrou, jogou no caminhão, levou para o mato, começou a cavar. Mas aí viu a cobra e pensou que seria mais fácil, mais natural. Deixou a moça lá e foi embora. Fiquei em silêncio. Não confiava na minha voz. Não confiava no que podia sair da minha boca se abrisse ela. E tem mais. Brito continuou. A avó, Dona Maria, ela contou coisas. A Juliana vivia com medo dele há anos. Desde que a mãe morreu, 3 anos atrás, o Edgar tinha controle total. Batia nela, trancava ela em casa, não deixava ela estudar, trabalhar, ter amigos. Dizia que ela era louca, que ninguém ia acreditar nela. E ninguém acreditava. Nem a própria avó conseguia fazer nada porque ele tinha o poder legal de tutor. Até hoje, eu disse baixo. Até hoje. Brito se afastou da parede. O Edgar vai responder por tentativa de homicídio qualificado, cárcere privado, lesão corporal gravíssima e provavelmente vão aparecer mais acusações quando a Juliana conseguir falar. Ele não vai ver a luz do sol tão cedo. Deveria me sentir aliviado, satisfeito, vitorioso. Mas só me sentia cansado. Cansado de saber que o mundo tinha esse tipo de gente. Cansado de saber que enquanto eu estava ali, tinha centenas de outras Julianas por aí, sofrendo em silêncio, sem ninguém para ouvir o grito que elas não conseguiam dar. A avó? Perguntei. Como ela está? Arrasada, agradecida, confusa. Brito me olhou. Ela quer te conhecer, quer agradecer pessoalmente. Não precisa agradecer nada. Precisa sim. Pro bem dela. Deixa ela fazer isso. Antes que eu pudesse responder, a porta do corredor se abriu de novo. Era o médico jovem, e o rosto dele estava diferente. Tinha um meio sorriso ali. A paciente acordou. Está pedindo pelo senhor. Moço do caminhão azul, nas palavras dela. Meu coração disparou. Posso ver ela? Pode, mas só 5 minutos. Ela precisa descansar. Olhei para o sargento Brito. Ele fez um gesto com a cabeça. Vai, eu espero aqui. Vou precisar do depoimento dela mais tarde, mas isso pode esperar. Segui o médico pelo corredor branco. O cheiro de desinfetante ficava mais forte a cada passo. Passamos por quartos com portas fechadas, sons de monitores apitando, o zumbido baixo do ar-condicionado. O médico parou na porta do quarto 7. Ela está fraca. Vai falar devagar, não force nada. E, senhor, ele me olhou sério. Ela viveu um trauma severo. Não só hoje, anos de trauma. Vai levar tempo para processar, para confiar. Então vá devagar, ok? Assenti. Minha mão estava na maçaneta, mas eu hesitava. Tinha medo do que ia encontrar do outro lado. Medo de não saber o que dizer, o que fazer. Respirei fundo e abri a porta.
O quarto era pequeno, paredes verdes claras, uma janela com a cortina fechada, a luz baixa vinda da luminária ao lado da cama. E ali, na cama, estava ela, Juliana. Parecia ainda menor do que antes, o corpo pequeno quase sumindo sob o lençol branco. O rosto limpo agora, sem a lama, sem o sangue, pálido como papel. Os cabelos escuros espalhados no travesseiro, um soro no braço, monitores conectados mostrando batimentos cardíacos fracos mas estáveis. E os olhos dela estavam abertos, castanhos, fundos, velhos demais para um rosto de 19 anos. Quando me viu, os olhos encheram de lágrimas. Você ficou, ela disse, a voz um sussurro rouco. Dei 2 passos até a cama. Minhas pernas tremiam. Fiquei. Prometi que ia ficar. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo que eu demorei um segundo para reconhecer. Alívio. Eu achei que ia morrer sozinha, no barro, com aquela coisa em cima de mim. A voz dela falhava. Eu achei que ninguém ia saber, que ele ia vencer. Me sentei na cadeira ao lado da cama. Minhas mãos estavam no colo, apertadas uma na outra. Ele não venceu. Você tá viva, tá segura, e ele tá preso. Mais lágrimas. O corpo pequeno dela tremendo sob o lençol. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não ter passado direto, por ter parado, por ter descido, A voz quebrou. Por ter me visto. E ali, naquela frase simples, estava tudo. Por ter me visto. Quantos anos ela tinha sido invisível. Quantos pedidos de socorro silenciosos. Quantas vezes ela tinha gritado sem fazer som, esperando que alguém, qualquer um, visse o que estava acontecendo. E ninguém viu. Até aquela noite. Eu vi, falei, e minha própria voz saiu embargada. E não ia deixar você sozinha, nunca mais. Os olhos dela me estudaram, procurando mentira, procurando promessa vazia. Mas eu falava sério, e de alguma forma, ela sabia. Continua no capítulo 6. Quer que eu continue? No próximo capítulo vou desenvolver o encontro de Alcides com a avó, as memórias dele sobre Marta que vem à tona e a decisão que ele toma sobre o futuro. Tentar novamente descer se continue, estrada que devora e redime. Capítulo 6. Fantasmas e promessas. Fiquei mais 5 minutos com ela. Não falamos muito. Não precisava. Eu ficava só ali, sentado na cadeira ao lado da cama, e ela me olhava como quem olha para a âncora no meio da tempestade. Como se minha presença fosse a única coisa sólida num mundo que tinha desabado em cima dela. Quando os olhos dela começaram a pesar, me levantei devagar. Você vai embora? A voz dela saiu assustada, os olhos se abrindo de novo. Vou só lá fora, não vou sair do hospital. Quando você acordar, eu tô aqui. Promete? Aquela palavra de novo, promessa, como se fosse moeda rara. Como se ninguém nunca tivesse cumprido uma promessa para ela antes. Prometo. Ela relaxou no travesseiro, os olhos se fecharam e em segundos estava dormindo de novo. O corpo finalmente se permitindo descansar, porque alguém estava vigiando. Alguém que não ia deixar nada de ruim acontecer. Saí do quarto em silêncio. O médico estava no corredor fazendo anotações numa prancheta. Ela vai precisar ficar internada? Perguntei. Por uns 3, 4 dias. Precisamos monitorar a hipotermia, tratar as contusões, verificar se não há dano interno que não apareceu no primeiro exame. Ele me olhou por cima dos óculos. E ela vai precisar de acompanhamento psicológico. Esse tipo de trauma não sara só com remédio. Ela tem alguém? Família? A avó, Dona Maria, está aqui no hospital também. Chegou há uns 20 minutos. Onde ela está? Na recepção. O sargento está conversando com ela. Desci para o térreo. O hospital estava quieto nesse horário. Só o som dos meus passos no chão frio. Algumas luzes apagadas. O clima meio fantasmagórico que todo o hospital tem de madrugada.
Quando cheguei na recepção, vi uma mulher pequena sentada numa cadeira. Devia ter uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque baixo, as mãos pequenas e enrugadas apertadas no colo. Vestia uma saia simples e uma blusa de botão, os olhos vermelhos de tanto chorar. O sargento Brito estava de pé ao lado dela, falando baixo. Quando me viu, fez um gesto para que eu me aproximasse. A mulher levantou os olhos e, quando me viu, levantou também. Pequena, frágil, mas com uma força estranha vindo de dentro. "O senhor é ele?" A voz dela era fina, trêmula. "O senhor é quem salvou minha menina?" Antes que eu pudesse responder, ela deu 3 passos rápidos e me abraçou, os braços pequenos apertando minha cintura com toda a força que tinha, o corpo dela tremendo. "Obrigada, obrigada, meu Deus, obrigada." Fiquei parado, sem saber o que fazer. Minhas mãos levantaram devagar e pousaram nas costas dela. Senti ela soluçar contra meu peito. Eu achei que tinha perdido ela. Eu achei que nunca mais ia ver minha menina. "Ela tá bem, Dona Maria", falei baixo. "Tá machucada, mas vai ficar bem." Ela se afastou, enxugando os olhos com as costas da mão. Me olhou de um jeito que uma mãe olha, ou uma avó, com gratidão, com dor, com amor. "Senta aqui comigo, por favor." Sentamos lado a lado nas cadeiras da recepção. O sargento Brito se afastou um pouco, dando espaço, mas ainda por perto. Dona Maria respirou fundo, as mãos tremendo no colo. Eu sabia que tinha algo errado. Sempre soube, mas eu não conseguia provar. Não conseguia fazer nada. As lágrimas voltaram. Aquele homem, aquele desgraçado, ele fez minha neta de refém por 3 anos e eu não consegui tirar ela de lá. "A senhora tentou", eu disse. "Não é culpa sua, mas eu devia ter feito mais, devia ter..." Ela parou, a voz quebrando. "Minha filha, a mãe da Juliana, ela morreu há 3 anos, câncer no pâncreas, foi rápido, doloroso, e eu fiquei com a Juliana. Mas o Edgar, aquele maldito, ele tinha documentos. Tinha papel dizendo que era tutor legal, que eu era velha demais, doente demais para cuidar de uma adolescente." Fechei os olhos. A história se repetindo. Sempre a mesma história. Os fortes pisando nos fracos. A lei do lado de quem tem dinheiro. E a Juliana ficou com ele. Ele deixava ela me visitar uma vez por semana, só, 1 hora, sempre junto, sempre vigiando. Ela tentava me contar. Eu via nos olhos dela, mas ele não deixava. E quando ela tentava, ele dizia que ela era louca, que inventava coisas, que tinha problema mental. Dona Maria apertou minhas mãos. Mas eu sabia. Uma avó sabe. Eu via as marcas que ela tentava esconder. Eu via o medo nos olhos dela, mas não tinha prova. Não tinha como tirar ela de lá. "Agora tem", o sargento Brito disse se aproximando. "Agora a gente tem todas as provas que precisa e a Juliana vai ficar com a senhora. O Edgar vai ficar longe dela para o resto da vida." Dona Maria soluçou de novo. Dessa vez era alívio, libertação. "Quando eu posso ver ela?" "De manhã", eu respondi. "Ela está dormindo agora, precisa descansar. Mas quando acordar, vai querer ver a senhora." "E o senhor também?" Ela perguntou pelo senhor. "Pelo moço do caminhão azul." Dona Maria me olhou com aqueles olhos fundos e cansados. "O senhor vai ficar, pelo menos até ela acordar de novo?" "Vou." "O senhor tem família? Alguém esperando?" A pergunta me acertou no peito como um murro. Tinha. Minha esposa. Mas ela se foi 6 meses atrás. Dona Maria apertou minha mão com mais força. "Então o senhor sabe o que é perder alguém? Sabe o que é sentir que devia ter feito mais?" "Sei. E hoje fez. Hoje salvou quem eu não consegui salvar sozinha." Ela levantou a mão e tocou meu rosto, os dedos enrugados e quentes. "Minha filha sempre dizia que não existe coincidência, que as pessoas aparecem na nossa vida quando a gente precisa. O Senhor apareceu quando a Juliana mais precisava, quando eu mais precisava."
Não consegui responder. A garganta estava fechada demais. Dona Maria se levantou devagar, o corpo cansado de tanta emoção. Vou para casa tomar um banho e trazer umas coisas para ela. Roupa limpa, umas coisas dela. Ela me olhou. O senhor cuida dela até eu voltar? Cuido. Obrigada, moço. Obrigada por tudo. Ela se virou e caminhou em direção à saída. Pequena, frágil, mas com um peso a menos nos ombros. O peso de 3 anos de impotência, de medo, de não saber como salvar quem ela amava. O sargento Brito sentou na cadeira que Dona Maria tinha deixado vaga. O senhor é gente boa, Alcides, ele disse. Não tem muito disso por aí, não. Só fiz o que qualquer um faria. Não. Qualquer um teria passado direto. Teria ignorado o barulho no mato. Teria pensado, não é problema meu. Mas o senhor parou. Desceu. Enfrentou uma sucuri de 7 metros para salvar uma menina que o senhor nem conhecia. Brito me olhou sério. Isso não é qualquer um. Isso é escolha, coragem. Fiquei em silêncio. Não me sentia corajoso. Me sentia cansado, vazio e, ao mesmo tempo, cheio de algo que não conseguia nomear. Posso te perguntar uma coisa? Brito continuou. Pode. Por que o senhor ficou? Podia ter deixado ela aqui e ido embora, continuado sua viagem. Mas ficou. Pensei na resposta. Tentei encontrar palavras que fizessem sentido. Porque eu sei o que é ficar sozinho. Eu sei o que é não ter ninguém. E ela já passou tempo demais sozinha. Ninguém devia passar por isso sozinho. Brito assentiu devagar. Não disse nada. Só ficou ali, respeitando o silêncio. Foi quando as memórias vieram. Marta, sentada na cama do hospital. O corpo já tão magro que os ossos apareciam, os cabelos caídos da quimioterapia, mas os olhos, aqueles olhos castanhos que eu amava, ainda brilhando. Você vai ficar bem, Alcides. Depois que eu for, você vai ficar bem. Não fala assim, você não vai a lugar nenhum. Vou, amor. E tudo bem, eu tive uma vida boa. Tive você. Foi o suficiente. Não foi suficiente. Eu queria mais tempo. Queria envelhecer junto. Queria... Eu sei, eu também queria. Mas não é sobre o tempo que a gente tem. É sobre o que a gente faz com ele. Ela tinha pegado minha mão, aquela mão tão leve que parecia que ia quebrar. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Não se fecha para o mundo. Não vira um homem amargo. Continua vendo o bem nas pessoas. Continua ajudando. Continua sendo quem você é. Não sei se consigo sem você. Consegue. Você é mais forte do que pensa. Ela tinha apertado minha mão. E quando encontrar alguém que precise de ajuda, ajuda. Não por mim, mas porque é quem você é. E 2 dias depois ela se foi. E eu quebrei a promessa. Virei exatamente o que ela não queria que eu virasse. Amargo, fechado, solitário. Até hoje, até aquela moça no barro, até aquela escolha entre passar direto ou parar, entre ignorar ou ver. E pela primeira vez em 6 meses, eu tinha feito o que Marta tinha pedido. Eu tinha ajudado e tinha salvado 2 vidas no processo, a de Juliana e um pouco da minha também. Continua no capítulo 7. Quer que eu continue? No próximo capítulo, vou desenvolver o momento em que Juliana acorda de novo, a conversa mais profunda entre eles e a decisão de Alcides sobre seu futuro. Tentar novamente, descer continua, estrada que devora e redime. Capítulo 7. Amanhecer, depois da noite. O sol nasceu devagar sobre Porangatu. Eu estava sentado numa cadeira de plástico no corredor do hospital, encostado na parede, os olhos fechados, mas sem dormir de verdade. Aquele cochilo leve de quem está em alerta, de quem não pode se permitir desligar completamente. O hospital começava a acordar. Passos de enfermeiras trocando turno, o carrinho de café da manhã rangendo pelo corredor. Vozes baixas conversando, a vida continuando, como sempre continua, mesmo quando parece que deveria parar. Às 7h30, a enfermeira mais velha apareceu na minha frente.
Ela acordou. Está pedindo por você de novo. Me levantei num pulo. As costas reclamaram, travadas de passar a noite sentado. Mas não importava. Como ela tá? Melhor, bem melhor. Conseguiu comer um pouco, sopa, suco. Ainda está fraca, mas os sinais vitais estão estabilizando. A enfermeira me estudou. E o senhor? Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Tentei lembrar. Não consegui. Não lembro. Passa na cozinha depois. Vou mandar separarem um café da manhã para o senhor. Ela apontou para o quarto. Pode entrar, mas não cansa ela, ok? Ela precisa guardar energia. Respirei fundo e bati na porta. Uma voz fraca respondeu lá de dentro. Entra! Abri a porta. A luz da manhã entrava pela janela agora, com a cortina aberta. Claridade suave pintando o quarto de tons dourados. E ali na cama, sentada com travesseiros apoiando as costas, estava Juliana. Parecia outra pessoa com a luz do dia, o rosto ainda pálido, ainda marcado, mas havia algo diferente nos olhos. Uma fagulha, pequena, frágil, mas ali, vida. Bom dia, ela disse, e um meio sorriso apareceu no canto da boca. Doía nela sorrir, dava para ver, mas ela sorriu mesmo assim. Bom dia, Juliana. Você sabe meu nome. Não era pergunta, era constatação. A polícia me contou, e sua avó esteve aqui. Ela volta daqui a pouco. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Vó Maria, ela deve estar. Ela está feliz, aliviada e muito grata. Sentei na cadeira ao lado da cama. Todo mundo está grato que você está viva. Juliana olhou para a janela. A luz do sol iluminando o rosto dela, revelando cada hematoma, cada corte, cada marca de 3 anos de inferno. Eu não achei que fosse sobreviver. Quando ele me bateu, quando acordei no caminhão dele, eu sabia o que ia acontecer. Ele tinha falado. Ninguém vai achar, e se achar, vão pensar que foi acidente. Menina louca que fugiu e se perdeu no mato. Minhas mãos se fecharam nos braços da cadeira. Ele estava errado. Todo mundo sabe a verdade agora. Ele confessou? Confessou. Está preso e não vai sair tão cedo. Mais lágrimas escorreram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de libertação, de um peso sendo tirado depois de anos esmagando. Eu sonhei com você, ela disse de repente me olhando, enquanto estava desacordada. Sonhei que alguém me pegava no colo, me carregava e falava que ia ficar tudo bem. Achei que era meu pai, que ele tinha vindo me buscar. Seu pai? Ele morreu quando eu tinha 14. Acidente de carro. Foi ele quem deixou a fazenda para mim, mas eu não sabia. Ninguém me contou até o Edgar começar a ficar nervoso, começar a me tratar pior. Foi quando entendi. Ele tinha medo que eu descobrisse. E você descobriu. Descobri. Achei os documentos escondidos no escritório dele. Vi que quando eu fizesse 20 anos, tudo seria meu. A fazenda, as terras, o dinheiro, e ele não podia deixar isso acontecer. Ela olhou para as próprias mãos, pequenas, roxas ainda das cordas, os pulsos enfaixados. Eu sou só uma menina, ninguém importante, ninguém especial. Por que alguém faria isso por mim? Por que você parou? A pergunta pesou no ar. Eu podia ter dado uma resposta simples, porque era a coisa certa a fazer. Porque você precisava de ajuda. Mas Juliana merecia mais que resposta automática. Merecia verdade. Eu perdi minha esposa há 6 meses. Câncer. E quando ela estava morrendo, eu me senti o homem mais impotente do mundo, porque não tinha nada que eu pudesse fazer. Só segurar a mão dela e assistir a vida ir embora. Respirei fundo, o nó na garganta apertando. E desde então, eu só fugia. Dirigia a estrada tentando fugir da dor, da culpa, de não ter conseguido salvar ela. Juliana me olhava em silêncio, escutando de verdade, do jeito que gente quebrada escuta outra gente quebrada. Mas ontem, quando te vi naquele barro, quando vi aquela cobra se aproximando, eu não vi você. Eu vi uma chance de não ficar parado.
de não assistir alguém morrer sem fazer nada, de... A voz falhou. De cumprir a promessa que fiz para ela. Que promessa? Ela me fez prometer que eu não ia me fechar para o mundo, que ia continuar ajudando quem precisasse. Mas eu quebrei essa promessa. Todos os dias, por 6 meses, eu quebrei. Limpei os olhos. Até você, até ontem. Você me deu uma chance de ser quem eu costumava ser, quem ela queria que eu fosse. Juliana estendeu a mão. Pequena, frágil, mas firme. Eu peguei. Então nós dois nos salvamos, ela disse baixinho. E tinha razão. Não tinha sido só eu salvando ela. Tinha sido nós dois, no meio daquele mato, escolhendo viver, escolhendo lutar, escolhendo não desistir. A porta se abriu. Era Dona Maria, carregando uma sacola com roupas, os olhos vermelhos, mas brilhando. Minha menina. Juliana soltou minha mão e estendeu os braços. Dona Maria correu e abraçou a neta, as duas chorando, rindo, segurando uma na outra como se fosse a última coisa sólida no mundo. Eu me levantei devagar e dei espaço. Fiquei ali no canto, só observando aquele reencontro, aquele momento de família, de amor que sobreviveu a todo o horror. Vó, esse é o Alcides, ele me salvou. Dona Maria olhou para mim, ainda segurando Juliana. Eu sei, minha filha, eu sei, e vou ser grata a ele pro resto da minha vida. Ele perdeu a esposa dele, vó, igual a gente perdeu a mãe. As duas me olharam, e naquele olhar tinha entendimento, reconhecimento, aquela linguagem silenciosa de quem conhece dor. Então ele sabe, Dona Maria disse suavemente, ele sabe o que é perder. E escolheu, mesmo assim, fazer alguma coisa. Escolheu não deixar outra pessoa perder. A enfermeira apareceu na porta com uma bandeja. Café da manhã para todo mundo. E o senhor? Ela me olhou. O senhor vai sentar aqui e comer. Agora. Não aceito recusa. Dona Maria riu. Um riso leve, como passarinho. O primeiro som de alegria verdadeira que eu ouvia desde que tinha chegado naquele hospital. Senta aqui com a gente, Alcides. É o mínimo que a gente pode fazer. Sentei. Comemos juntos. Pão com manteiga, café com leite, suco de laranja. Nada especial. Mas ali, naquele quarto de hospital, com o sol da manhã entrando pela janela e 3 pessoas quebradas tentando colar os pedaços, era a refeição mais importante do mundo. Juliana comeu devagar. Cada garfada custava esforço, mas ela comia, bebia. Voltava a ser gente. O que você vai fazer agora? Ela me perguntou de repente. Como assim? Você é caminhoneiro, tem que viajar, tem entregas para fazer. Não pode ficar aqui para sempre. A pergunta me pegou de surpresa, porque eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado em nada além de ficar ali até ter certeza que ela estava bem. Eu não sei. A carga pode esperar. A firma vai entender. Mas você vai embora eventualmente. Vou. Os olhos dela ficaram tristes. Mas era uma tristeza diferente. Não era desespero, era saudade antecipada. Era entender que algumas pessoas entram na nossa vida só por um momento. E que tudo bem, porque aquele momento importa. Posso te pedir uma coisa então? Qualquer coisa. Volta, quando puder, quando estiver por aqui. Só pra eu saber que você tá bem, que a estrada não te engoliu de novo. Senti algo se apertar no peito. Algo bom, quente. Eu volto, prometo. De verdade? De verdade. Ela sorriu. E dessa vez, o sorriso não doeu tanto nela. Estava começando a curar. Devagar. Um dia de cada vez. Mas curando. Continua no capítulo 8. Quer que eu continue com o capítulo final? Vou desenvolver a despedida de Alcides, a transformação dele, o retorno dele à estrada com um propósito renovado e o desfecho emocionante sobre como aquele encontro mudou ambos para sempre. Tentar novamente descer continuar, estrada que devora e redime. Capítulo 8. O novo caminho 3 dias.
Fiquei 3 dias em Porangatu. No primeiro dia, testemunhei na delegacia. Contei tudo de novo, cada detalhe. Assinei papéis, dei meu contato para quando precisassem de mim no julgamento. O sargento Brito apertou minha mão com força antes de eu sair. Você fez a diferença, Alcides. Nunca esquece isso. No segundo dia, voltei para a fazenda com a perícia. Mostrei exatamente onde tinha encontrado Juliana. Eles fotografaram tudo, mediram tudo, coletaram as cordas, a pá, amostras de terra. Construíram o caso que ia enterrar Edgar Cardoso para sempre. Quando voltei para o hospital naquela noite, Juliana estava sentada na cama desenhando num caderno que Dona Maria tinha trazido. Ela olhou para mim e sorriu. Estava desenhando você e seu caminhão azul. Era um desenho simples, traços de lápis, mas tinha algo ali. Tinha cuidado, tinha gratidão. Posso ficar com ele? Perguntei. É seu, para você lembrar. Eu não vou esquecer, nem precisando de desenho. No terceiro dia, os médicos deram alta para Juliana. As contusões já estavam sarando. A desidratação tinha sido tratada. As costelas fissuradas iam precisar de tempo, mas ela podia se recuperar em casa, com Dona Maria, em segurança. Finalmente, eu ajudei ela a descer até a recepção. Ela andava devagar, segurando meu braço, cada passo custando esforço, mas andava com as próprias pernas. Dona Maria estava esperando com uma cadeira de rodas que o hospital exigia, mas Juliana fez questão de andar até lá. Já fiquei fraca tempo demais, ela disse. Agora eu ando. Lá fora, o sol de fim de tarde pintava tudo de dourado. O mesmo horário que eu tinha parado no acostamento 3 dias atrás. Parecia uma vida inteira, parecia ontem. Meu Scania azul estava estacionado no hospital ainda, a carga de soja esperando. A empresa tinha entendido, tinha dado o tempo que eu precisei. Mas agora era hora de voltar. Dona Maria abraçou a neta, ajeitou o chale nos ombros dela contra o vento fresco da tarde. Vem, minha filha, vamos para casa. Mas Juliana soltou a avó e veio até mim. Os passos curtos, cuidadosos, mas determinados. Você vai mesmo. Tenho que ir. A estrada não espera. Eu sei. Ela olhou para o chão, depois de volta para mim. Eu queria poder fazer alguma coisa, te agradecer de algum jeito. Você já fez. Você sobreviveu. Isso é tudo que eu precisava. Mas parece pouco. Não é pouco, é tudo. Ela deu mais um passo e me abraçou. Os braços pequenos apertando minha cintura, a cabeça encostando no meu peito. E ali, naquele abraço, tinha toda a despedida e toda a gratidão que palavras nunca iam conseguir expressar. Obrigada por me ver, ela sussurrou, quando ninguém mais via. Retribuí o abraço, cuidadoso, delicado, como se estivesse segurando algo precioso. Obrigado por me lembrar quem eu sou, respondi baixo, quando eu tinha esquecido. Ficamos assim por um tempo. 2 estranhos que o destino tinha jogado um na vida do outro num momento impossível. 2 sobreviventes de guerras diferentes se reconhecendo. Quando nos soltamos, os olhos dela estavam molhados, os meus também. Você vai voltar? Ela perguntou. De verdade? Vou, daqui uns meses, quando passar por aqui de novo. Vou bater na porta da sua avó e perguntar como você tá. E eu vou estar bem. Vou estar estudando, trabalhando, vivendo. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Vou fazer valer a pena a segunda chance que você me deu. Você sempre valeu a pena, Juliana. Desde sempre. Só precisava que alguém te mostrasse isso. Dona Maria se aproximou, os olhos também marejados. Alcides, não tenho palavras. Não tenho como te agradecer o suficiente. Não precisa, Dona Maria. Só cuida dela e deixa ela ser feliz. É tudo que eu quero. Vou cuidar. E ela vai ser. Meu Deus, como ela vai ser. Abracei Dona Maria também. Pequena, frágil, mas forte de um jeito que só a avó sabe ser. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa,
Meu número tá com o Sargento Brito. É só ligar. Vamos ligar, pode ter certeza. Dona Maria segurou meu rosto com as duas mãos. Você trouxe minha menina de volta, me deu minha família de volta. Vou rezar por você todos os dias pelo resto da minha vida. Não consegui falar, só assenti. Elas entraram no carro de um vizinho que tinha vindo buscar. Juliana virou pela janela, acenando, até o carro virar a esquina e sumir. E eu fiquei ali, sozinho de novo. Mas era uma solidão diferente. Não era mais o vazio que me consumia. Era espaço, espaço para respirar, para pensar, para sentir. Caminhei até o Scania azul. Passei a mão no capô quente do sol. Esse caminhão tinha me carregado por tantos quilômetros, tanta estrada, tanta fuga. Mas não era mais fuga, era caminho. Subi na cabine, o cheiro familiar de diesel e café. Mas agora tinha algo mais. Tinha propósito. Liguei o motor e ele roncou forte, fiel como sempre. Saí do estacionamento devagar, o hospital ficando para trás no retrovisor. Peguei a BR-153 de novo. A mesma estrada, o mesmo asfalto, mas eu era outro. O sol descia no horizonte, pintando o cerrado de laranja e vermelho. As cigarras cantavam. O cheiro de terra quente entrava pela janela. E pela primeira vez em 6 meses, eu não estava fugindo. Estava indo. Peguei o desenho que Juliana tinha feito e colei no painel do lado da foto de Marta, que sempre carregava comigo. 2 mulheres, 2 histórias. Uma que eu não pude salvar. Outra que eu pude. E as 2 me salvando no processo. Eu cumpri, Marta. Falei em voz alta, os olhos fixos na estrada à frente. Eu cumpri a promessa e vou continuar cumprindo. O vento carregou minhas palavras pela janela aberta e eu senti. Pela primeira vez desde o enterro dela, eu senti paz. Não era felicidade ainda. Não era alegria, mas era algo. Era um começo. A estrada se esticava à frente. Quilômetros e quilômetros de asfalto cortando o Brasil profundo, e em cada parada, em cada acostamento, em cada posto de gasolina, eu ia estar atento, ia estar vendo. Porque a estrada não dá coincidência, ela dá chance, chance de ser quem a gente escolhe ser, de fazer diferença, de transformar dor em propósito. Acelerei o Scania azul, o motor gemeu satisfeito, e eu segui. Não sabia o que ia encontrar à frente. Que entregas, que paradas, que histórias. Mas sabia uma coisa. Quando a estrada me chamasse de novo, quando alguém precisasse, quando a vida colocasse uma escolha na minha frente entre passar direto ou parar, eu ia parar. Sempre ia parar. Porque assim como Juliana tinha me ensinado, assim como Marta tinha pedido, assim como meu coração finalmente entendia, a gente não salva os outros por recompensa. A gente salva porque é assim que a gente salva a si mesmo. Epílogo, 6 meses depois. Estacionei o Scania azul na frente da casa simples de Dona Maria. Jardim bem cuidado, flores na varanda, cheiro de bolo saindo pela janela aberta. Bati na porta, passos apressados lá dentro, e quando abriu, era Juliana. Mas não a Juliana que eu tinha deixado. Essa tinha peso saudável, rosto corado, cabelos brilhando e, principalmente, tinha luz nos olhos. Aquela luz que só existe em quem decidiu viver de verdade. Alcides! Ela gritou e me abraçou. Forte dessa vez, sem dor, sem medo. Oi, Juliana, vim ver como você tá. Vem, entra, vó, o Alcides voltou. Dona Maria apareceu enxugando as mãos no avental, o rosto se iluminando. Alcides, meu filho, entre, entre. Acabei de fazer bolo de fubá. Entrei. Sentamos na mesa da cozinha, comemos bolo, tomamos café e Juliana contou. Contou que estava fazendo cursinho para a universidade, que queria estudar direito, ajudar outras meninas como ela. Contou que a fazenda tinha sido vendida, que o dinheiro estava guardado para o futuro dela. Contou que fazia terapia 2 vezes por semana, que ainda tinha pesadelos, mas que estava melhorando dia a dia. Contou que estava vivendo
E enquanto ela falava, animada, feliz, eu olhava e via o milagre que era estar ali, ver aquela menina que quase morreu no barro, agora rindo, sonhando, planejando o futuro. E você? Ela perguntou. Como você tá? Eu tô melhor. Ainda carrego a dor, ainda sinto falta dela, mas aprendi a carregar diferente, não como castigo, como lembrança, como amor que não acaba só porque a pessoa não tá mais aqui. Juliana segurou minha mão sobre a mesa. Ela ficaria orgulhosa de você. Eu sei. Isso me basta. Ficamos conversando até o sol descer, até Dona Maria acender as luzes da varanda, até o mundo ficar quieto e suave, daquele jeito que só interior brasileiro conhece. Quando me despedi, já era noite. Juliana me acompanhou até o caminhão. Você vai voltar de novo? Vou. Sempre vou. Promete? Prometo. Ela sorriu. E naquele sorriso tinha tudo. Tinha cura, tinha futuro, tinha esperança. Subi no caminhão, liguei o motor, acenei pela janela e voltei para a estrada. A estrada que tinha me quebrado, a estrada que tinha me curado, a estrada que continuava me ensinando que a vida não é sobre evitar a dor, é sobre escolher o que fazer com ela. E eu escolhi transformar em luz, para mim, para Juliana e para todo mundo que ainda vai cruzar meu caminho. Porque assim como a estrada me ensinou, ninguém passa por nós por acaso. E quando alguém precisar, eu vou estar lá. Sempre vou estar. Fim.